2017. Ano da Palavra. Prepare-se para ouvir Ezequias Soares, Cleiton Pomeranen e Valmir Nascimento, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição. Vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 12. Milagres no nosso tempo. Saúdo os amados irmãos, diletos professores de escola dominical, superintendentes, pastores, com a paz do Senhor. Hoje, lição número 12, milagres no nosso tempo. Texto do dia, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A síntese diz assim: os milagres são eventos naturais para Deus, mas sobrenaturais para os homens. A agenda de leitura, querido professor, é muito importante. E nós vamos ler essa agenda para depois entrarmos propriamente no assunto. Na segunda-feira, o sacrifício de Jesus, garantia de cura. Na terça-feira, a unção sobre Jesus, garantia de milagres. Na quarta-feira, a promessa de Jesus sobre milagres. Na quinta-feira, os discípulos como instrumentos dos milagres. Na sexta-feira, o Deus que realiza milagres. E no sábado, para Deus, tudo é possível. O tema milagres é um tema muito caro para o cristianismo. Nós vivemos à custa de milagres. Aliás, o cristianismo é um grande milagre. E os episódios que marcaram a redenção do homem passam por grandes milagres, como, por exemplo, a encarnação do Senhor Jesus, que é um feito que desafia o método científico, da mesma forma, a ressurreição de Jesus, que também é incompreendida e não crida pelos materialistas, pelos naturalistas. Mas nós vamos falar, diletos professores, aos nossos alunos, que milagres são realidades atuais. Eles não cessaram no primeiro século da Igreja Cristã e eles são realidades plenas no nosso tempo. Estamos estudando sobre tempo para todas as coisas. E esse tempo, na vida dos jovens, na vida dos pastores, na vida dos professores, é também um tempo de milagres. Nós temos 3 objetivos nesta lição. O primeiro objetivo, discutir a respeito da invasão do sobrenatural. Essa invasão que Deus realiza debaixo do sol. Nós vamos ver a natureza do milagre, o que é um milagre, mostrar que o cristianismo é um grande milagre e dissertar a respeito da natureza, do simbolismo do milagre. São
queridos, assuntos bastante profundos. Eu reconheço que a lição, ela pode ser, você deve buscar outros conhecimentos, e aí eu sugiro a leitura do livro que subsidia a lição. Ele aprofunda bastante o assunto, porque nós estaremos tratando sobre os milagres do ponto de vista conceitual. Daí a relevância de você estudar um pouco mais para poder esclarecer eventuais dúvidas dos alunos que certamente surgirão. Então, Tempo para Todas as Coisas, o livro que está disponível na livraria CPAD, próxima à sua casa, para você aprimorar esse tema e dar uma excelente aula. Nós falamos sobre os objetivos, agora vamos aos tópicos da lição. Primeiro, é importante dizer que o verdadeiro cristianismo acredita nos milagres de Deus, naquela época e na época atual. Vamos ao tópico número 1. Milagre, a invasão do sobrenatural. Possibilidade universal. A possibilidade universal, que é aquela ideia de que tudo é possível, é um dos pressupostos da ciência. Entretanto, os materialistas, os naturalistas, eles procuram excluir os milagres dessa possibilidade universal. Se eles fizerem isso, o que eles estão propondo não é ciência. Daí porque é preciso utilizar o mesmo parâmetro para se investigar os fatos que são trazidos para o experimento. Então, é importante que se entenda que esse princípio da possibilidade universal lastreia a existência de milagres. Item número 2. A evidência histórica dos milagres. Quando os céticos criticam os milagres bíblicos, comentam sobre as superstições dos escritores, do comprometimento das testemunhas, das aparentes contradições dos relatos, mas a Bíblia por si só é suficiente para apresentar provas cabais sobre os milagres. Não vamos poder nunca provar pelo método científico que os milagres acontecem, porque só se pode provar eventos que são periódicos, repetitivos, mas os milagres não o são. Como também alguns fatos da história da humanidade não podem ser provados, porque eles só aconteceram uma vez, mas de qualquer forma, para esses, a ciência procura meios para comprovar que eles existiram. Mas, por exemplo, algum fato, qualquer fato histórico que tenha acontecido na história da humanidade, ele nunca, jamais se repetiu. Algum fato de algum imperador romano nunca mais aconteceu. E então, entretanto, a ciência diz que esse fato existe. Desta forma, os milagres, embora não possam ser comprovados pelo método científico, há provas irrefutáveis que eles, de fato, existiram. E no livro nós trazemos várias evidências que demonstram essa assertiva. Por fim, o que é o milagre? Se fala muito que milagre é a quebra de regras da natureza, mas não é. Deus não quebra nenhuma regra, Ele não transgride nenhum princípio que Ele próprio estabeleceu. O milagre é uma invasão de Deus, é uma invasão do sobrenatural no natural. É Deus entrando em ação para mudar uma circunstância e logo após restaurar aquilo que era antes. Não há quebra de nenhuma lei da natureza. Por exemplo, Lázaro
morreu. Quando o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, ele não quebrou nenhuma lei da natureza, simplesmente ele invadiu a natureza, restabeleceu a vida de Lázaro e as leis da natureza continuaram em vigor como era antes. E Lázaro, alguns anos depois, certamente, morreu por qualquer causa. Então, os milagres são invasões que Deus faz debaixo do sol para mudar as circunstâncias e glorificar o seu nome. Tópico 2. Cristianismo, a história de um grande milagre. O fenômeno milagroso na fé cristã. C.S. Lewis, ele diz que o cristianismo é a história de um grande milagre. E sem dúvida alguma, Deus invadiu a natureza e realizou este grande milagre da vinda do Messias. Se nós não tivéssemos a encarnação, nós não teríamos o cristianismo. E aí a encarnação é o principal milagre, porque é o Todo-Poderoso se apequenando e se fazendo homem e se submetendo às agruras que acontecem debaixo do sol. Então, sem milagre não haveria cristianismo. Mas nós temos que ter cuidado, porque há milagres que escravizam. Jesus, como diz Dostoiévski, ele não realizou nenhum milagre antes ou na semana da sua morte. Por quê? Ele não queria escravizar os homens pelo milagre. Ele não queria que as pessoas estivessem andando com ele, vivendo com ele por causa dos milagres, mas por causa de um relacionamento com Deus. E por fim, milagre, o simbolismo do poder de Deus. Milagre vem de uma palavra latina miraculum, que significa maravilhar-se. E o objetivo do milagre é trazer esse maravilhamento para aquele que o vê. É trazer esse sentimento de deslumbramento diante do eterno. Os irmãos já perceberam que na Bíblia tem em torno de 40 milagres nos evangelhos, mas a Bíblia nos informa, o Evangelho de João, que Jesus fez tantos milagres que no mundo não caberiam os livros que contassem as histórias desses milagres. E por quê? Porque o milagre em si, ele traz um simbolismo e Deus preferiu elencar em torno de 40 milagres e falar sobre eles, para que eles trouxessem o simbolismo que o milagre carrega consigo, de forma que houvesse um maravilhamento por parte dos seus servos. O céu tocando a terra, o milagre é o céu tocando a terra. E queridos, por fim, o milagre nosso de cada dia. Nós estamos falando de milagres grandes, no livro nós abordamos a questão com profundidade, mas o tópico 3 vai falar no milagre nosso de cada dia, porque na nossa vida há cotidianamente pequenos, grandes milagres que o Senhor faz para nos prover, para cuidar de nós. Esses milagres surgem sutilmente e sempre representam uma novidade em relação aos anteriores. Jesus nunca repetiu um milagre em sua forma. E para concluir, o milagre cria certas revelações que só acontecem através dele. Daí a essencialidade do milagre na vida cristã. Observe-se o caso da transfiguração. Não há palavras que produzam os efeitos de um fato miraculoso daquela estirpe, tanto para os que o viram como para os outros que têm conhecimento dele, pois ele abre a possibilidade de se pensar em outra realidade existencial. É assim que funcionam os milagres, como uma ponte. Que Deus abençoe, querido professor, que você tenha uma aula muito feliz e próspera, em nome do Senhor Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.